O programa Saber Direito desta semana é com a professora Vérica Lopes. O curso é sobre direito constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou Vérica Lopes, professora de Direito Constitucional, advogada, mestra em Direito e doutoranda. Estamos essa semana ministrando um curso acerca de Justiça Constitucional. Na aula de hoje, nós vamos explanar acerca da cidadania e do mandado de injunção. E essa ação é uma ação inédita na Constituição de 1988. O que nós vamos fazer de comentário especial é que alguns doutrinadores ponderam que possa ter sido inspirada no mandado de injunção norte-americano, que é o Right of Injunction. E outros doutrinadores ainda dizem que houve uma inspiração no direito tradicional português. Dentre essa celeuma de se ter ou não se inspirado no direito português ou no direito norte-americano, o que nós podemos afirmar que trata-se de uma ação novíssima em relação às demais garantias constitucionais que foram estudadas nas aulas anteriores. E muitas delas, inclusive, vieram até mesmo da Constituição de 1824. O mandado de injunção está previsto no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. E na disposição constitucional, houve uma preocupação com a regulamentação da própria Constituição. O mandado de injunção, portanto, surge com a intenção de que a Constituição seja efetivamente aplicada e que, se porventura houverem lacunas constitucionais e que venham trazer prejuízos a qualquer indivíduo no tocante às suas liberdades ou direitos constitucionais ou às prerrogativas acerca da nacionalidade, soberania ou cidadania, de que esse indivíduo possa, portanto, buscar socorro no Poder Judiciário. O que nós vamos perceber é que o mandado de injunção é uma ação tanto quanto complexa, diferentemente das que já foram estudadas por nós aqui nesta semana. Nesta semana, nós fizemos ênfase ao exercício da cidadania frente ao direito de petição e também à ação popular. E agora o que nós vamos observar é que o mandado de injunção visa acabar com a ineficácia das normas constitucionais, juntamente com uma outra ação constitucional, que é a de por omissão. Pois bem, nesse contexto, haveremos de primeiro tomar atenção às normas constitucionais. Para o leigo, a Constituição haveria de ser um texto completo, de maneira que se pudesse já se aplicar do primeiro ao último artigo. Porém, para o jurista, nós sabemos que alguns artigos já estão prontos para serem aplicados, definidos como normas preceptivas. E outros artigos da Constituição apresentam ainda incompletudes. Dessas incompletudes, nós poderemos realçar dois aspectos. Temos as lacunas constitucionais que decorrem de uma má apresentação da redação da norma, mas que poderão ser preenchidas na hermenêutica, juntamente com o uso da analogia e outros institutos. Mas nós temos alguns dispositivos que, diante de ausência de explanação melhor para o artigo, demonstra que não se trata de lacuna, mas sim dispositivos estes que são considerados omissões desejadas pelo próprio legislador. O mandado de injunção, ele visa, portanto, combater a não regulamentação das normas que enquadrarem em circunstâncias lacunosas e não nas omissões desejadas pelo legislador. Nessas situações lacunosas, nós vamos poder também partir de um outro raciocínio. Precisaremos de estar diante de uma lacuna constitucional cuja omissão venha prejudicar o indivíduo. E além de prejudicar o indivíduo, precisa estar intimamente ligado
ou ao exercício de suas liberdades e direitos, ou às suas prerrogativas constitucionais vinculadas à soberania, à nacionalidade ou à cidadania. Significa dizer que nem todas as lacunas poderão ser sanadas por intermédio do mandado de injunção. Ainda haveremos de observar outros aspectos trabalhados muito bem pela doutrina e já exaltados pelo Supremo Tribunal Federal. O que nós poderemos perceber é que não se trata de matéria de fácil trato. Então, trata-se de uma ação complexa. E vamos perceber também que se porventura já estiver no cenário jurídico alguma lei regulamentadora, mesmo que haja ainda um anseio sob a norma constitucional, ou seja, que a sua regulamentação não tenha sido satisfatória, nós não poderemos fazer uso do mandado de injunção para implementar esse regulamento insatisfatório. Portanto, trata-se de um instituto realmente autêntico e diferente da injunction norte-americana, porque lá permite-se que, mesmo que a norma tenha sido regulamentada, se deixar uma insatisfação, o Poder Judiciário pode implementar compreensão sobre aquela regulamentação com um ativismo mais abrangente. Pois bem, nesse aspecto, nós vamos nos valer da teoria de José Afonso da Silva para nos orientar melhor que tipo de norma que poderá ser objeto de um mandado de injunção, tendo em vista a sua complexidade. O mandado de injunção, portanto, haverá de ser utilizado para as normas classificadas por José Afonso como de aplicabilidade e eficácia diferenciada. José Afonso, então, separou na sua teoria da aplicabilidade da norma constitucional sob 3 vertentes. Inicialmente, ele fala que nós temos na Constituição as normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Essas normas estão prontas e não estão exigindo nenhum complemento. Portanto, vamos excetuá-las de uso do mandado de injunção. Então, todos os deveres, todas as garantias traçadas na nossa Constituição estão normalmente elencadas nesses aspectos de já serem normas prontas para serem aplicadas. Uma vez estando diante de uma norma cuja compreensão é nítida, não vai ser objeto de mandado de injunção. E aí vai se enquadrar como um comando que está pronto para ser cumprido e pode ser, portanto, exigido no Poder Judiciário, sem nenhuma complexidade maior. Já no segundo momento, nós temos algumas normas que José Afonso, então, as selecionou em decorrência de serem de direitos fundamentais e também garantias fundamentais. E José Afonso, portanto, exaltou essa segunda classificação a considerar o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal. Sob um comando constitucional, há a previsão de que toda norma definidora de direitos e garantias fundamentais tenha aplicação imediata. O que nós precisaremos, portanto, então, observar? A Constituição Federal, lá no seu índice, elenca os direitos fundamentais. E ela vai, então, segregar do artigo 5º até o artigo 17, dentre ali previsões que estão dentro dessa seção. O que nós vamos perceber? Que dentro deste ambiente, e não vou excluir os demais artigos, mas eu já não vou restar com dúvida acerca dessa seleção de artigos, que se porventura eles aguardarem alguma regulamentação, e se porventura a ausência dessa regulamentação prejudicar algum indivíduo, esse tipo de norma já pode ser exigida. No dizer, então, de doutrinadores, já são normas self-executing, ou seja, auto-aplicáveis, em decorrência do comando constitucional que fala que toda norma que prevê os direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata. Portanto, nós vamos excluir do uso do mandado de segurança ações pleiteadas no intuito de regulamentar esses artigos. Bem, no contexto da classificação do José Afonso da Silva, nós vamos, portanto, persistir para identificarmos que tipo de norma que haverá de ser objeto de um mandado de injunção. O José Afonso, então,
ao final, ele traz uma terceira nomenclatura, que seriam as normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata. O que ele quer ponderar com esse imediata? Que a norma haverá de ser aplicada, pois toda a Constituição foi feita para ser aplicada. Porém, a norma vai ser aplicada agora mesmo e não imediatamente, ou seja, precisará de uma regulamentação. Quando nós falamos de regulamentação, demandará, portanto, a criação de uma norma infraconstitucional pelo poder competente, conforme reserva constitucional, a fim de melhor elucidar o artigo da Constituição Federal que lhe aguarda. Portanto, José Afonso prosseguiu em seus estudos tão colaboradores no seguinte sentido: selecionou 2 tipos de normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata. Colocou que nós temos, no primeiro momento, as normas definidoras de princípio institutivo, e são aquelas, portanto, vinculadas ao princípio da legalidade. Portanto, José Afonso identificou que artigos que recomendam a instituição de órgãos ou regulamentação de institutos do direito enquadrariam nessa situação. Não há como o indivíduo, embora ainda estar prejudicado, ter a tutela imediata, porque nós dependemos aí de um contexto legislativo. Foi muito questionado na época acerca da regulamentação da Defensoria Pública no Brasil. Havia previsão de uma defesa dos desamparados, dos necessitados, por intermédio de uma justiça gratuita. E para se realizar essa norma, precisava-se instituir a Defensoria Pública prevista na Constituição, e que só veio, de fato, ser fixado o órgão em meados de 96. O que nós vamos perceber que enquadra-se nesse princípio institutivo também casos de institutos de direito, a exemplo dos juros, que no passado teve-se a discussão se poderiam ser aplicados 1% ao mês, 12% ao ano, conforme previsão da própria Constituição, embora tivemos mandados de injunção nesses temas, chegou-se a trazer discussões de que haveria de se fixar um juro que não fosse abusivo, e logo o governo veio e fez a emenda constitucional 40, retirando esse dispositivo constitucional que previa os juros razoáveis de 1% ao mês e 12% ao ano, onde se quedou, portanto, prejudicado o estudo do mandado de injunção acerca exata desse dispositivo, mas serviu tão somente para exemplificarmos o que seria um princípio institutivo vinculado ao princípio da legalidade. Outra modalidade curiosa e a mais intensa para o exercício da cidadania é, dentro dessa última vertente do José Afonso, de norma de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, a definidora de princípio programático, ou seja, é aquela norma que, embora haja concessão do direito na Constituição Federal, nós estamos diante de uma situação que, sem a devida regulamentação, o indivíduo não vai ter acesso a esse direito de fato. Uma coisa é nascer no Estado, inserido com a possibilidade de exercer o direito. E outra coisa é ter o acesso ao direito. Normalmente, os direitos sociais vão enquadrar aqui. Quando eu analiso o artigo 6º propriamente dito, eu nasço num estado onde eu tenho direito à moradia, alimentação, a vários direitos sociais. Porém, acessar esse direito vai depender de um contexto, vai depender de um programa governamental. Um programa governamental depende de regulamentação. E talvez dependa de mais de uma regulamentação. Vou precisar de legislação e, às vezes, ainda se precisará de ato administrativo normativo, dotação orçamentária, enfim. Existe um contexto para que aconteça a realização, de fato, do acesso ao direito. Nesse sentido, então, José Afonso ponderou: se porventura, para esse último tipo de norma de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, ele observar que está sendo prejudicado, quando eu falo ele observar, o indivíduo em si, a ausência da regulamentação lhe traz uma dificuldade de acesso ao direito,
E aí pode ser um direito fundamental, porém dentro da necessidade de programas governamentais. Ou pode ser a instituição de um órgão dentro da necessidade de se estabelecer aquele órgão para facilitar a vida do indivíduo. Temos casos das carreiras do Ministério Público, também necessitar de regulamentação nesse sentido. O que nós vamos perceber? Aí sim nós estaremos diante de normas plausíveis de serem incrementadas através do uso do mandado de injunção no judiciário. Portanto, para resumir esse ponto tão complexo, o mandado de injunção tem por objeto tão somente as normas definidas na teoria de José Afonso da Silva como normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, subdivididas em definidoras de princípio institutivo vinculados ao princípio da legalidade ou definidoras de princípio programático. As outras lacunas constitucionais que não esbarrarem nesse dispositivo não serão objeto de mandado de injunção. Vamos para o primeiro questionamento dos colegas acadêmicos. Olá, professora. Meu nome é Leonardo Sarcinelli. Eu gostaria de saber que tipo de omissão o mandato de injunção pode sanar. Essa pergunta coaduna exatamente com o que nós falamos. Que tipo de omissão? Portanto, haverá de ser uma omissão constitucional, então não é uma omissão dentro de uma norma infraconstitucional mal elaborada ou que deixou a desejar sua previsão. Ainda precisa estar diante de uma norma que não seja auto-aplicável e, por fim, que, fazendo uso da teoria do José Afonso, esteja ela enquadrada como uma norma de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, a saber, as normas definidoras de princípio institutivo vinculadas ao princípio da legalidade e as normas definidoras de princípio programático. Essa questão das normas definidoras de princípio programático são as que mais causam angústias nos indivíduos do Estado brasileiro. O que nós vamos então perceber? Quando nós estamos diante da prestação de serviço público que deixa a desejar, principalmente observamos que no Estado brasileiro isso é recorrente, salvo em alguns locais, mas nós, como o país é continental, nós podemos perceber que não há um padrão de qualidade do serviço público. É onde vislumbra-se aí, talvez, uma deficiência dos programas governamentais de realização dessas normas. E diante dessas deficiências, o indivíduo prejudicado poderá fazer uso da impetração do mandado de injunção no Poder Judiciário. Mas o que esse indivíduo poderá alcançar no Poder Judiciário? Bom, esse é o ponto crucial, que seria hoje buscar decisões concretistas, que nós vamos falar mais adiante na aula de hoje. Para dar continuidade, vamos seguir no raciocínio crescente de compreender. Além desse indivíduo ser o legitimado ativo, nós vamos ter que levar em consideração, primeiro, que o mandado de injunção não possui lei própria regulamentando-o como instituto de direito. Diante da ausência de uma norma regulamentadora para o próprio mandado de injunção, houveram questionamentos perante o Supremo Tribunal Federal, que decidiu que o próprio mandado de injunção, por ser uma garantia constitucional, já reveste-se de auto-aplicabilidade. Portanto, desnecessário receber uma regulamentação, ou seja, uma lei própria, para que pudesse ser utilizado em juízo. Então, quedou-se prejudicado qualquer questionamento nesse sentido pela manifestação do próprio Supremo Tribunal Federal, bastante elucidativa. Então, o mandado de injunção, embora ainda sem lei regulamentadora, hoje o que se observa é que é auto-aplicável. Para tanto, os tribunais, no aspecto jurisprudencial, então orientaram a necessidade de seguir algumas regras da lei do mandado de segurança, hoje a lei 12.016/2009. Então, o que nós vamos perceber? Naquilo que for compatível, pode-se fazer uso da lei do mandado de segurança, principalmente no seu trâmite dentro dos tribunais.
Um outro aspecto interessante, o mandado de injunção, portanto, não possui lei e vamos fazer uso desse entendimento da lei do mandado de segurança. Mas daí, o regimento interno do STJ trouxe ainda uma orientação interessante, de que o mandado de injunção haverá de também passar pelas